Queridos alunos, queridas alunas aqui do Tec Concursos, é para mim sempre um prazer e um privilégio estar com vocês para ministrar esse conteúdo tão importante que é o conteúdo do direito do trabalho. Nós estamos estudando a sistemática do contrato de trabalho e também alguns contratos especiais. E dentro dessa perspectiva, hoje, nós iremos nos debruçar sobre o contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem que é um contrato especial de direito do trabalho, regido no artigo 428 da CLT e seguintes. Vejam, é uma relação de emprego o contrato de aprendizagem, porém, com peculiaridades que terminam por distingui-lo da relação de emprego comum, da relação empregatícia base, que vemos nos artigos 2º e 3º da CLT. Porém, antes de começarmos a falar sobre o contrato de aprendizagem em si, é muito importante, eu entendo ser imprescindível, que falemos um pouco sobre a perspectiva do trabalho do menor. Por quê? Porque o aprendiz pode ser menor. A Constituição ela autoriza o trabalho do menor, mas a Constituição ela também autoriza o trabalho do menor aprendiz. E você já deve ter ouvido essa expressão. Fulano é menor aprendiz, Beltrana é menor aprendiz. Espera aí, calma. É importante que consideremos que nem todo aprendiz vai ser menor. O aprendiz pode ter 18 anos, 19, até 24 como regra. Mas o aprendiz pode ser menor e ainda menor do que o que é estabelecido pela Constituição. Regra geral, como é que nós entendemos a sistemática do trabalho do menor? Primeiro, quem tem 18 anos, eu e você que possuímos a maioridade civil, de acordo com o Código Civil, nós temos a plena capacidade laborativa, de acordo com a CLT. De tal sorte que podemos trabalhar em condições penosas, insalubres, periculosas, quaisquer que sejam. Porém, é importante que consideremos que existem aqueles que são relativamente incapazes, aqueles que são maiores de 16 e menores de 18 anos. Esses, a Constituição também autoriza que trabalhem, porém, limita o trabalho em algumas ocasiões. Nós vimos que o maior de 16 e menor de 18 anos, de acordo com o texto constitucional, e já vamos examinar, essa pessoa pode trabalhar, porém não poderá trabalhar em condições periculosas, insalubres, perigosas, noturnas, não pode esse tipo de trabalho. E, por fim, a Constituição autoriza o trabalho de alguém menor de 16 anos, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. É por isso que, ao falar de contrato de aprendizagem, nós terminamos por começar essa sistemática, esse estudo, analisando a perspectiva do trabalho do menor. Só um parêntese para que não nos esqueçamos, já estudamos a relação de emprego doméstico e lá você viu que para ser empregado doméstico a pessoa não pode ser menor, tem que ter 18 anos completos. É sobre essa perspectiva inicial do trabalho do menor que nós inicialmente vamos nos debruçar e em sequência, em ato contínuo, falaremos especificamente do contrato de aprendizagem. Vamos lá? Aprendizagem, contrato de aprendizagem, começando a abordagem do trabalho do menor. Olho na tela, venha comigo. Trabalho do menor, perspectiva à luz da CLT e também, obviamente, à luz do texto constitucional. Acompanhe comigo. Trabalho do menor. A previsão legal do trabalho do menor encontra-se no artigo 402 até o artigo 440 da CLT. Nos artigos 402 a 440 da CLT, nós temos a disciplina do trabalho do menor, ok? Vejam só, quando nós pensamos na perspectiva do trabalho do menor, temos que considerar o seguinte, olha para cá, proteção constitucional. A Constituição, no artigo 7º, portanto falando de direitos sociais, mas que são erigidos à categoria de direitos fundamentais, direitos que realizam, que implementam a dignidade da pessoa humana, ela protege o trabalho do menor. A idade mínima para o trabalho, portanto, de acordo com o texto constitucional, vai ser a idade de 14 anos na condição de aprendiz. Entre 14 e 16 anos, em regra, se tem a proibição de qualquer trabalho, olha para cá, salvo na condição de aprendiz. Então, alguém de 14 a 16 anos no nosso sistema brasileiro não pode trabalhar. É um trabalho que é proibido, ok? É um trabalho que é proibido. Porém, poderá trabalhar de maneira lícita, à luz do ordenamento jurídico, na condição de aprendiz. Alguém que tem entre 16 e 18 anos, essa pessoa pode trabalhar, mas é proibido que trabalhe em um trabalho noturno, perigoso, um trabalho penoso, um trabalho insalubre. E, por fim, quem tem a maioridade civil, a capacidade civil plena adquirida pela maioridade, poderá trabalhar
a partir dos 18 anos de idade, sendo que poderá trabalhar em quaisquer condições, ainda aquelas que de alguma forma possam trazer algum prejuízo para a sua saúde. Tudo isso nós observamos na exegese literal do artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Vejam bem, quando nós falamos do contrato de aprendizagem, no artigo 7º, vemos isso aqui, ó. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, resumão, como é que funciona? Menor pode trabalhar, vamos observar o que diz a Constituição. Se eu tenho entre 14 e 16 anos, eu não posso realizar qualquer trabalho, a não ser na condição de aprendiz. Se eu tenho entre 16 e 18 anos, eu posso realizar trabalhos, porém, trabalhos que não sejam penosos, periculosos, insalubres ou trabalho noturno. E se eu tenho 18 anos, posso realizar qualquer trabalho. Bruno, mas e se eu sou aprendiz, tenho 14 anos, eu posso trabalhar em condição noturna? Não. Se eu sou aprendiz, tenho 14 anos, posso trabalhar em condição periculosa? Não. Se eu aprendiz, tenho 14 anos, eu posso trabalhar em condição insalubre? Não. Ou seja, as regras protetivas para o menor entre 14 e 16 anos se aplicam também ao aprendiz a partir dos 14 anos, por obviedade, por um critério de que onde há a mesma razão, há o mesmo direito. Idem ratio, idem ius. Onde há a mesma razão, idem ratio, há o mesmo direito, idem ius. É a perspectiva que vem desde o direito romano. Bem, então essa é a interpretação base de como é que nós vamos aplicar o que o menor, em quais condições o menor pode trabalhar. Isso é importante, isso é valioso. Muito bem, quem é menor, de acordo com o texto seletista? A disciplina de quem é o menor, o conceito do menor da CLT, é um conceito que está no artigo 402. Acompanhe comigo. Quem é menor? Considera-se menor, para os efeitos dessa consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Por que ele colocou e trabalhou a ideia dos 14 anos? Ele trabalhou a ideia dos 14 anos pensando naquele que trabalha em condição de aprendizado. O artigo 403 da CLT, o artigo subsequente, acompanhe nesse material, ele diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Veja que aqui o caput do artigo 403, ele literalmente repete aquilo que já está estabelecido na Constituição Federal, como nós observamos no artigo 7º, inciso 33. Ou seja, a norma infraconstitucional, a lei ordinária, que a CLT é uma lei ordinária, ela repete aquele comando da norma que lhe concede fundamento de validade. Ela repete a Constituição. Trabalho a partir dos 14 anos, sim, na condição de aprendiz. Eu tenho menos de 16 anos, posso trabalhar? Se não for como aprendiz, não pode trabalhar. Parágrafo único diz assim, do artigo 403 da CLT. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Vamos repetir? O trabalho do menor, qualquer menor, tá? Não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Veja, o menor, ele não pode trabalhar, digamos, carregando uma carga de grande sobrepeso que lhe atrofia o crescimento. O menor, ele não pode, digamos, trabalhar numa boate noturna. Ele não tem condições, aquilo lhe prejudica a formação social, até mesmo a formação, às vezes, estrutural e ética. É necessário que se tenha um cuidado especial, a Constituição e a lei e a legislação infraconstitucional têm esse cuidado, é o que nós observamos aqui no parágrafo único do artigo 403 da CLT. Muito cuidado ao contratar o menor, todos esses requisitos, essa base legal, devem ser devidamente observados. É isso que nós observamos do artigo 403. Agora vejam, o que o menor não pode fazer? Em que condições ele não pode trabalhar? O texto seletista, repetindo a Constituição, vai nos dizer que ele não pode trabalhar em condições periculosas, insalubres e perigosas. Porém, tem um detalhe. Devemos aqui, mais uma vez, lembrar a diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito. Vejam, se um menor, 16 anos, 14 anos, digamos,
ele trabalha numa condição que não seja de aprendizado. Ele trabalha, digamos, como guardador de carros. Vejam, ele pode realizar esse trabalho de acordo com a lei? Não. A partir de 14 anos ele tem que ser aprendiz. E esse contrato? Esse objeto aí, no que pertence à licitude, ele está atendendo à licitude? Lembre-se, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma livre ou não defesa em lei. E aí? Está cumprindo o que determina a base geral da contratualística, lá do artigo 104 do Código Civil, que nós aplicamos aqui no direito do trabalho? Não está cumprindo. Porém, temos que diferenciar trabalho proibido de trabalho ilícito. Ele, como guardador de carros, a atividade em si, guardador de carros, é uma atividade ilícita? Não. Então, o trabalho é proibido. Agora, se esse menor fosse aviãozinho do tráfico de entorpecentes, trabalha junto às facções, às gangues, quando a polícia vai subindo lá uma ladeira para poder chegar no topo de um morro, ele vai e solta foguete para cima para avisar o pessoal do narcotráfico, ele sai correndo, ele entrega encomenda, ele dá tiro a mando de um marginal. Infelizmente, muitas crianças do nosso país estão perdidas nesse contexto. Eu lhe pergunto, se isso acontece, esse trabalho desse menor, se ele trabalha, se ele recebe até um valor por isso, esse é um trabalho proibido ou um trabalho ilícito? Responda, é um trabalho ilícito, porque a atividade em si é ilícita. A atividade em si que ele realiza é ilícita. Agora, se ele estivesse trabalhando como empregado doméstico, 14 anos, não pode, já vimos na lei de empregado doméstico, que o empregado doméstico tem que ter 18 anos ou mais. Mas se ele trabalhar, ele vai ter direito aos créditos trabalhistas? Terá. Porque o trabalho proibido, embora a atividade em si seja proibida, não há de se falar de enriquecimento sem causa. Quem trabalha vai ter direito a todos os créditos trabalhistas. Agora, uma vez percebida a situação, o trabalho não poderá se manifestar, não poderá continuar. Essas são considerações importantes entre trabalho proibido e trabalho ilícito no que pertine, no que tange ao trabalho do menor. Olha aí na tela, presta atenção. Menor, proibição de trabalho noturno, proibição de trabalho periculoso, insalubre e serviços prejudiciais à moralidade. Artigo 404 diz assim: ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. Artigo 405 da CLT diz assim: ao menor não será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres. 2. Em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. É assim que nós entendemos o que pertine ao que é proibido, o que é permitido, ao trabalho proibido ou ao trabalho ilícito, no que tange ao menor. Dominado esse aspecto, vamos ver o que o menor pode fazer. Por exemplo, o menor, ele pode firmar o contrato sozinho? Não. O menor, ele precisará, para firmar o negócio jurídico, ser assistido, se ele for um maior de 16 anos, ou ser representado, se ele for um menor de 16 anos, de acordo com a sistemática do Código Civil aplicada subsidiariamente à prática contratual trabalhista. Mas tem outros detalhes importantes, olhe para cá. O menor pode firmar recibo pelo pagamento de salários e ele pode dar quitação da rescisão. Olha o que nos informa, o que nos ensina o artigo 439 da CLT, muito importante. Ele diz assim: é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Então vamos lá, um pai de 14 anos que trabalha na condição de aprendiz. Aquele aprendiz pode dar recibo, receber a importância de um salário? Pode. Ele pode dar recibo sem papai e mamãe junto. Tudo bem? Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Bruno, me explica isso aí com calma, explico. Se você é menor, para firmar contrato e para receber as verbas rescisórias, para dar quitação, você precisará do seu representante legal. Se você tem menos de 16 anos, você deverá ser representado. Se você tem mais de 16 e menos de 18 anos, você precisará ser assistido. Ou seja, o menor, para firmar contrato e para dar quitação, ele precisa do seu assistente legal, do seu representante legal. Porém, o menor de 14 anos, se for aprendiz, 15, de 16 anos, ele pode dar recibo daquele valor de salário que ele recebe mês a mês, pode dar recibo sem a necessária apreciação ou representação ou assistência dos seus responsáveis. Se o responsável quiser assinar também, tudo bem, mas o menor pode dar recibo sozinho. Você, empregador, contratou Maria para trabalhar para você 16 anos, ela pode dar um recibo do salário? Pode.
Mas para contratar, você precisou da assinatura do assistente? Precisou. Para apresentar as verbas rescisórias, ó, chega no RH, quer fazer a rescisão do contrato de trabalho, e para receber aquela quitação, a assinatura dela sozinha é válida? Não. É necessária a quiescência, a assinatura também do seu representante legal. É isso que nos ensina a inteligência, a exegese literal do artigo 439 da CLT. Percebam que tudo isso é aplicável ao contrato de aprendizagem, desde que o aprendiz seja menor, porque vamos observar, o aprendiz ele pode ser menor ou não, porque o contrato de aprendizagem, como regra, ele vai dos 14 aos 24 anos para você poder ser aprendiz. Então, alguém que tem 18 anos vai ser aprendiz, mas vai ser um aprendiz maior. Mas para os menores aprendizes, esta regra é de todo aplicável. Outra questão, não menos importante, que pode ser objeto de uma prova mais capciosa, de um concurso de um nível mais profundo, é a questão concernente à prescrição do menor. Bom, vocês se recordam que a prescrição é um instituto de direito material, mas que gera efeitos heterotópicos, que gera efeitos processuais. O magistrado pode, ao conhecer a prescrição, extinguir o processo com resolução do mérito, com o julgamento do mérito. Muito bem. E qual é a importância disso para nós? A importância disso, doutores e doutoras, é a seguinte. Quando eu penso, presta atenção, na prescrição trabalhista, eu tenho um raciocínio diferente da prescrição civil. Que a prescrição é a perda da pretensão diante da inércia do seu titular, no exercício daquela pretensão. Não é a perda do direito. Se você pagar a dívida prescrita, o pagamento é válido, é o cumprimento de uma obrigação moral, de uma obrigação natural. Mas eu perco a exigibilidade jurídica quando há prescrição, tanto para o direito civil como para o direito do trabalho. Qual é a diferença? No direito do trabalho, não corre prescrição contra o menor. Quem é o menor do direito do trabalho? Vimos no artigo 402. É quem tem entre 14 e é menor de 18 anos. Quem tem entre 14 lá e o último dia dos 17 anos é menor para o direito do trabalho. Não corre prescrição contra essa pessoa. Porém, a regra, doutores e doutoras, não é a mesma regra que vislumbramos, que observamos na sistemática do Código Civil. Atenção! Para o Código Civil, não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, que, de acordo com o artigo 3º do Código Civil, é aquele que é o menor de 16 anos. Bruno, e se for relativamente incapaz para o Código Civil? Se o rapaz tem 16 anos de um dia, se o rapaz tem 17 anos, se a moça tem 17 anos e 364 dias, corre prescrição? Resposta, corre. Agora, aquele relativamente capaz, ele vai ter uma possibilidade de responsabilizar seus assistentes se porventura perdeu o prazo da propositura de uma demanda, se ocorreu o prazo prescricional. Isso é muito importante. Por quê? Porque com 17 anos, 364 dias no direito do trabalho não corre prescrição. Mas com 16 anos e um dia no direito civil, corre prescrição. Porque a prescrição trabalhista, doutores, é diferente da prescrição civil. Olhe na tela, olhe para cá. Prescrição do menor de 18 anos. Não existe aplicação distinta do direito civil. Atenção. Artigo 440 da CLT, assim nos ensina. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. Contra os menores de 18 anos, não corre nenhum prazo de prescrição. Olha para cá. No direito civil, isso é importante agora. No direito civil, artigo 198, também não corre prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Também não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Quem são esses? Os menores de 16 anos. Então, a prescrição, se quiser fazer uma tabelinha de estudos, dos menores é diferente no direito civil e no direito do trabalho. Não corre os 14 até 18, até o dia que completa 18. E no direito civil não corre até o dia que completa 16. Então, quer dizer que alguém com 16 anos e um dia corre prazo prescricional do direito civil, professor? Corre.
E no direito do trabalho, não, só quando completar 18 anos. É assim, doutores e doutoras, que nós diferenciamos a prescrição do menor na perspectiva do direito civil e na perspectiva do direito laboral, na perspectiva do direito do trabalho. Importante distinção acerca do Instituto da Prescrição e seus efeitos, seus reflexos, tanto no direito civil e no direito processual civil, como no direito do trabalho e no direito processual do trabalho. Vejam que tópico interessante em um só artigo. É para um concurso um pouco mais denso, um concurso de nível um pouco maior, mas essa indagação pode sim surgir e eu entendo deveras interessante. Outra questão interessante é aquela que diz respeito à duração do trabalho do menor. Ora, vimos que as regras protetivas do menor dizem respeito ao fato dele ser alguém em formação. Formação psicológica, formação moral, formação física. E o trabalho, sabemos, ele é penoso, ele é por si só desgastante, ele é atenuante. Então a duração do trabalho do menor vai ser, em regra, menor do que a duração do trabalho de uma pessoa que tem a maioridade. A regra é que a duração do trabalho do menor vai seguir o quanto disposto no artigo 413 da CLT. E a gente vai observar isso aqui, presta atenção. Como é que a gente fala de duração do trabalho do menor? O trabalho do menor, a gente vai ver o trabalho do aprendiz também, mas o trabalho do menor, 6 horas como regra. Em alguns casos, a gente vai ter prorrogação, quando for menor aprendiz. Vai ser 6 horas, em alguns casos prorrogado para 8. E do menor comum, é vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, vai trabalhar 8 horas. Salvo até mais 2 horas, mediante negociação coletiva, excepcionalmente por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Quando for aprendiz, vai ser assim, ó, a regra específica, que a gente vai ver em momento posterior. Quando for o trabalho do menor, está aqui 8 horas, 2 horas mediante negociação coletiva, ou seja, não pode ser por prorrogação de horas. Olhe para cá. Se fosse um trabalhador como eu e você, prorrogação de horas, acordo individual, pode prorrogar mais 2 horas. O menor não. Tem que ter negociação coletiva, percebeu? O sistema jurídico, o ordenamento jurídico trabalhista dificultou um pouco mais a prorrogação de horas de trabalho do menor, porque ele não quer que ele trabalhe tanto. Quer que ele trabalhe no máximo ali aquelas 8 horas. Trabalhador comum, 8 horas, acordo de prorrogação de horas individual, cabe. Menor tem que ser por negociação coletiva. E pode passar dessas 10 horas que prorrogou por uma negociação coletiva, pode ser até 12 quando for excepcional, motivo de força maior, e quando for imprescindível a presença do menor. Se puder ser preso por um maior, o menor vai para casa. Tudo bem? É assim que nós entendemos a duração do trabalho do menor na perspectiva do artigo 413 da CLT. Artigo 414, olhe para mim. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. Repito. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, digamos que ele trabalhe de manhã no mercado do seu Tião, como caixa, que ele trabalhe de tarde no mercado do seu Zé, também como caixa. Ele pode trabalhar das 8 às 12 aqui. Tchau, seu Tião, um abraço, vou para casa almoçar, almoça, joga a comidinha rapidinho, pega aqui no trabalho do seu Tião das 13 às 17, pode, mas repare, ele trabalhou 4 horas aqui, As horas serão o quê? Totalizadas, se ele trabalhar em mais de um estabelecimento. Digamos que seu João, se o Tião e seu Zé sejam até sócios, que aí facilita. Ainda que sejam estabelecimentos distintos do mesmo dono ou de donos diferentes, ele não pode trabalhar mais do que as 8 horas diárias. Para que isso, professor? Por que essa sistemática? Porque isso é proteção ao trabalho do menor. Regra de proteção, doutores e doutoras. Tudo bem? É desta forma que nós vislumbramos o trabalho do menor. Recapitulando essa perspectiva do trabalho do menor, o que é que nós observamos? Que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, ela direciona o trabalho do menor sob a base protetiva do seu inciso 33. O menor pode trabalhar a partir dos 16 anos, desde que não seja em condição periculosa, penosa, insalubre ou em trabalho noturno. Mas vem cá, e se esse menor tiver 14 anos, ele pode trabalhar em alguma condição? Apenas na condição de aprendiz.
apenas no contrato de aprendizagem regido a partir do artigo 428 da CLT, que é um contrato de trabalho especial. Fora isso, você só pode trabalhar como menor a partir de 16 anos, desde que não seja, repito, em condições periculosas, penosas, insalubres ou trabalho noturno. Muito bem, esse menor, ele tem essa proteção, ele tem essa base protetiva da Constituição, mas essa base se repete na sistemática infraconstitucional, essa base protetiva se repete na base infraconstitucional. Quem é menor para o direito do trabalho? Quem tem entre 14 e 18 anos. Esse trabalho do menor pode proibir sua frequência à escola, pode proibir, pode obstaculizar sua presença à escola, sua vida social, seu desenvolvimento físico, não. Quem contrata um menor deve contratar alheio a essas outras circunstâncias, de que está contratando uma pessoa em desenvolvimento, uma criança ou um adolescente, alguém que está em seu processo de formação pedagógica, alguém que está em seu processo de formação moral, alguém que está em seu processo de inserção social, de desenvolvimento de habilidades cognitivas e até físicas. E o trabalho deve considerar isso. No passado, em tempos iniciais do direito do trabalho, quando ainda nem existia de fato um direito do trabalho propriamente dito, nas fábricas, nas indústrias dos países europeus, nós vimos situações onde os menores trabalhavam jornadas tão grandes, às vezes maiores do que a de adultos, recebendo muito menos por isso. Algumas crianças, diz a história e os livros, que elas não conseguiam desenvolver-se fisicamente. Alguns trabalhavam de joelhos e ficavam com deformidades nas suas pernas. Ou seja, o trabalho desconsiderava a dignidade da pessoa humana. Mas quando o artigo 403, seu parágrafo único, diz que não pode ser realizado o trabalho em local prejudicial à sua formação, é formação física sim, mas é também pedagógica, social e formação moral. Nós vimos, portanto, que o trabalho do menor não pode ser prestado em serviço noturno, periculoso, penoso, insalubre ou em qualquer circunstância que lhe seja prejudicial ao seu desenvolvimento. Vimos que o trabalho do menor ele tem uma prescrição distinta no direito do trabalho da prescrição distinta do direito civil. Em resumo, se você é menor de 18 anos, não corre prescrição contra você no direito do trabalho. Mas lá no direito civil, se você é menor de 16, porque a partir dos 16 corre prescrição contra você, embora você tenha ação regressiva contra o seu assistente, por conta da sua inércia, da sua contumácia, que obviamente lhe levou eventualmente a perder o prazo prescricional. Nós vimos que aqui no direito do trabalho o menor pode dar recibo, mas ele não pode firmar contrato sem ser devidamente representado pelo seu representante legal, se for um absolutamente capaz, ou assistido pelo seu assistente legal, se ele for um relativamente capaz. Não pode firmar contrato. Não pode também dar quitação das verbas decisórias. Precisará do seu representante legal ou do seu assistente. Porém, o menor, observamos, à luz do artigo 439 da CLT, ele pode sim dar recibo, ou seja, assinar um recibo de que recebeu corretamente seu salário. Isso é muito importante. Por fim, observemos que no que pertine à duração do trabalho do menor, a duração do trabalho dele, em regra, não vai ser prorrogada. Não cabe, como para o trabalhador maior, como para mim, como para você que me assiste, uma prorrogação de horas por acordo individual. Não. A prorrogação de horas do trabalho do menor exige, isso é muito importante, negociação coletiva, ou seja, exige acordo coletivo de trabalho ou exige convenção coletiva de trabalho. O menor, portanto, trabalha em regras 8 horas diárias, mas poderá trabalhar excepcionalmente até 12 horas, desde que seja por um motivo de força maior e que seja imprescindível a presença do menor no estabelecimento. É assim que nós consideramos o trabalho do menor, essa perspectiva interessante que fala de regra de proteção. Lembre-se que quanto a essa questão de duração, no próximo tópico que falaremos de maneira mais específica do contrato de aprendizagem, exige um regramento específico. E por que começamos o estudo de contrato de aprendizagem, repito, trabalhando o trabalho do menor? Por quê? Porque o aprendiz, à luz do artigo 428 da CLT, pode ser contratado entre os 14 e os 24 anos. Então, nesse período entre 14, 15, 16, 17, até o último dia 17, ele é menor. Portanto, esse regramento que aqui passamos do trabalho do menor é aplicável ao aprendiz dentro dessa perspectiva. Lembre-se ainda que quando o menor de 18 anos foi empregado em mais de um estabelecimento, você tem que somar as horas de trabalho. As horas de trabalho em cada estabelecimento, de doutores e doutoras, elas serão totalizadas para que assim se compute uma jornada de 8 horas diárias de trabalho para o menor, não prejudicando seus estudos, seu convívio social, sua formação moral, psíquica, sua formação física.
É desta forma que nós temos a explanação técnica base do trabalho do menor, que servirá de alicerce para uma boa compreensão do trabalho do aprendiz, obviamente do aprendiz menor, com as características que são gerais e específicas também desse contrato especial de aprendizagem. Fim deste bloco. Espero que você continue firme nos seus estudos, confiante, com resiliência, com esperança na sua aprovação, com esperança no seu enriquecimento. Continue estudando firmemente aqui conosco no Tec Concurso. Próximo bloco, a gente vai dar continuidade para tratar ainda do contrato de aprendizagem. Até daqui a pouquinho.